Imposto de Renda 2021. É chegada a hora aí tão temida por alguns e tão esperada por outros. Isso porque algumas pessoas entregam a declaração como forma de restituir o imposto pago no ano anterior e tem outras pessoas que entregam com vistas a complementar o imposto ou até pagar o imposto total. Por isso que é chamado de declaração de ajuste, onde se ajusta o imposto devido no ano com o imposto pago. E tem casos de pessoas que pagam e tem casos de pessoas que recebem de volta a restituição. Bom, o Imposto de Renda 2021 a sua entrega começou em 1º de março e o prazo vai se estender aí até 30 de abril. Eu vou comentar aqui as situações em que as pessoas são obrigadas a declarar, então veja se você se enquadra aí em alguma situação dessa. Primeira situação, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.500. Eu vou sempre colocar os valores exatos aí na legenda. Rendimentos tributáveis são salários, férias, horas extras, prolabore, rendimento do autônomo, rendimento de aluguéis, benefícios da Previdência. Então, se o somatório dessas rendas passou de 28.500, está obrigado a declarar imposto de renda. Inclusive, quem recebeu auxílio emergencial é um rendimento tributável, também entra na regra. Porém, a Receita Federal também estabeleceu que quem ganhou acima de 22.500 e mais o auxílio emergencial tem que fazer a declaração e a Receita Federal poderá cobrar a devolução, vai cobrar a devolução do auxílio emergencial. Uma outra situação de obrigatoriedade é quem teve rendimentos isentos acima de 40 mil no ano. Rendimentos isentos são lucros recebidos da empresa, doações e heranças, rendimento de poupança, indenização trabalhista, como por exemplo o FGTS, entre outros tipos de rendimentos. Esses são os principais. Então, caso também tu tenha passado por essa situação, está na obrigatoriedade. Uma outra situação de obrigatoriedade é quem trabalha na atividade rural e teve rendimento acima de 142 mil no ano. Vou colocar o valor exato aqui. Então, quem trabalha na agricultura, na pecuária, por exemplo, que teve esse rendimento bruto, também está na situação de obrigatoriedade. Além disso, quem vendeu algum bem o ano passado em que esteve sujeito ao imposto de renda na transação, imposto de renda na fonte sobre o ganho de capital, também está sujeito à declaração. Aqui também entra a questão de quem opera com bolsa de valores, mesmo que tenha tido prejuízo, também está na situação de obrigação a declarar. Tudo que eu estou falando aqui não quer dizer que vai pagar imposto, é simplesmente uma questão de declarar, obrigatoriedade de declarar. Pagar imposto e declarar são coisas diferentes. Uma outra situação é quem tem bens ou direitos, ou quem teve bens e direitos em 31 de dezembro acima de 300 mil reais. Então, o conjunto do somatório, o somatório dos bens e direitos, se passou desse valor, também é um critério que obriga a declarar o imposto de renda. Lembrando que esses 300 mil a gente considera pelo valor original de aquisição. A Receita Federal ela não permite que se faça correção no valor dos bens, a não ser que tenha sido feito alguma benfeitoria, alguma reforma devidamente comprovado. Fora isso, é sempre pelo valor de aquisição. Uma outra situação é que quem estava no exterior o ano passado e passou a ser residente aqui no Brasil em algum mês do ano e que em 31 de dezembro continuava residente no Brasil. Então, essa também é uma situação que tem que declarar imposto de renda, tem que fazer, enfim, prestar contas aí para o leão. Bom, em termos de documentação, vai depender muito da situação de cada um, mas geralmente, para fazer a declaração de imposto de renda é necessário o informe de rendimento das empresas em que você trabalhou no ano passado, em 2020, o informe de rendimento dos bancos que você teve conta em 2020 e documentos que comprovem transações de compra e venda de bens, como veículo, como imóvel, para que também seja declarado. Claro que vai depender muito
do que foi feito de operação em 2020 e os tipos de negócio que você fez, porque aí vai precisar de mais documentação, provavelmente. Aí depende de cada caso. É importante sempre lembrar que numa declaração de imposto de renda, a Receita Federal confronta o conjunto dos bens e direitos que uma pessoa tem, menos as suas dívidas, em relação, um ano em relação a outro, né? E isso a Receita compara, né, com a renda que a pessoa teve. Ou seja, se teve uma evolução no patrimônio sem ter comprovação de renda, pode acontecer de cair na malha fina. E aproveitando esse gancho, tem muita gente que pensa que tirando os valores em 31 de dezembro, para não aparecer na declaração, isso isenta, isso faz com que a Receita não descubra que tinha aqueles bens, porque na declaração vai sempre a situação em 31 de dezembro. Porém, isso não é verdade, porque os bancos informam para a Receita as transações, os registros de imóveis também informam para a Receita a questão das compra e venda de imóveis. Então, não pense que somente no final do ano que a Receita vai verificar se tem bens ou não. É durante todo o ano. E simplesmente sacando valores no final do ano e depois colocando de volta, isso não vai adiantar nada. Só vai gerar transtorno, inclusive pode ser até pior, porque pode abrir, enfim, causa movimentação e pode dar algum problema aí na questão das transações. A Receita fica mais de olho. Bom, vou deixar aqui um link do nosso artigo que explica mais aí sobre imposto de renda, sobre a declaração, e provavelmente a gente ainda vai falar um pouco mais aí sobre algumas particularidades, algumas dicas, tá bem? Então, até mais!